E aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para dar uma identidade cultural para vocês. Vamos abordar um pouco na aula de hoje, identidade cultural do Brasil. Compreender a identidade nacional e sua correlação com aspectos históricos culturais é possibilitar a ampliação de conhecimentos. Então aqui a gente já sabe que vai falar da identidade nacional e aí antes de qualquer coisa você já deve estar querendo se questionar ou indagar o que seria essa identidade nacional. Nacional a gente já sabe que está falando do Brasil, mas eu lhe perguntaria, para você, o que é identidade? Quando eu quero me identificar, eu pego minha carteira de identidade. O que é que faz que você seja você? O que é que o que nos faz ser brasileiros? Então, é esse o processo que a gente vai estar analisando hoje. A identidade nacional, o que é que faz com que nós sejamos brasileiros, tá bom? Então, vamos avançar e daqui a pouco a gente vai ampliando essa discussão. Sendo assim, com um pouco mais de 500 anos, o Brasil é um país multicultural, então a gente já vai falar aqui de aspectos culturais que eles são múltiplos, né? De dimensões continentais, inicialmente povoado por indígenas, olha aqui já um bom indício de caminho. Inicialmente povoado por indígenas, foi influenciado pela cultura portuguesa, mais um direcionamento, durante o período colonial, o que resultou no enfraquecimento das matrizes culturais regionais. Professor, eu não entendi um pouco direito. Pode traduzir? Simples. Inicialmente, tínhamos uma cultura de matriz indígena. Ponto. Com a chegada dos portugueses, isso foi se alterando. Então, é isso que a gente está falando. O enfraquecimento das matrizes culturais regionais era aquilo que estava presente, foi se perdendo. E foi se perdendo por quê? O que foi surgindo, o que foi acontecendo. Então, a gente começa a ter uma influência da cultura europeia, mitigando a cultura presente e aí tendo algumas alterações. E aí quando a gente olha para o período contemporâneo, essas alterações, elas influenciaram, elas transformaram quem nós éramos, quem nós somos, o que nós somos. Então a gente vai continuar avaliando para entender um pouquinho melhor. Então vamos para o próximo slide, foca na tela. Então vamos lá. O Brasil e sua construção cultural. Em decorrência do período escravocrata, o Brasil passou a receber forte influência africana. Então, aqui já temos mais um direcionamento acerca das influências da nossa cultura identitária nacional. Contudo, devido à hegemonia europeia, eurocentrismo, um bom direcionamento, a cultura de outros povos passou a ser diminuída. Mais um direcionamento aqui. Ainda há pouco nós falamos que inicialmente, matriz indígena era predominante, veio portugueses, mitigou a cultura, subjugou, né, a cultura dos indígenas. O que acontece? O que acontece em seguida? Temos ali período escravista e tal, mais uma vez, subjugação da cultura dos outros. Em relação ao quê? Em relação a um olhar europeu. Inicialmente portugueses, agora aqui é um outro olhar, só que direcionado para um outro público. Então, é importante a gente entender de que viés identitário nós estamos nos enxergando. A partir do momento em que a gente entende que a influência e a definição daquilo que nos faz entender quem somos, parte de um olhar de um povo que subjuga outros, nós acabamos tendo um olhar tendencioso. Então é importante a gente entender que existiam outros tipos de cultura, essas culturas foram subjugadas e aí a gente passa a buscar fazer um resgate cultural para entender as nossas raízes de efetivamente quem somos. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Por fim, mesmo após mais de 5 séculos de história, as marcas culturais enraizadas na população brasileira ainda limitam a ampliação efetiva da compreensão do que é verdadeiramente nosso e do que significa ser brasileiro. Então vamos lá. Temos povos originários e eles fazem as suas práticas. Cultura a gente já abordou em aulas anteriores, que seria essa concepção, esses conhecimentos, as práticas de um determinado grupo. E o que aconteceu inicialmente foi a subjugação, a inferiorização de determinadas práticas, de determinada cultura
de determinados povos em relação a outros. Só que a mistura e a influência, e aí veio os africanos para cá, e aí também foram subjugados, mas também influenciaram na construção identitária o que a gente pesa, o que a gente preza, o que a gente entende, o que a gente compreende no final das contas. Que a mistura foi o principal componente da composição, da construção da identidade cultural brasileira. Porque, sim, houve a subjugação, mas, mais do que isso, é importante a gente entender que já existia uma matriz identitária. E ela acabou se mesclando, se fundindo e se transformando. E o que a gente está fazendo aqui é um reconhecimento e compreensão do que realmente nos torna quem nós somos. Então, a pergunta aqui, o que significa ser brasileiro? É ser quem somos e entendendo essa diversa mistura de povos. Tranquilo? Vamos aqui fazer uma reflexão final. Existe uma cultura melhor que a outra? Essa pergunta aqui, eu acredito que vocês já conseguem me responder. A partir do momento em que eu digo que chegaram povos europeus aqui e eles subjugaram outras culturas, outras práticas, inferiorizando, a gente já consegue entender que a gente está limitando e subjugando um outro. E não existia uma cultura melhor que a outra, existiam concepções diferentes do que seriam as práticas adequadas para um contexto social, sendo que as sociedades eram distintas, em situações distintas. Então, existe uma cultura melhor que a outra? Temos uma resposta. Não, pelo amor de Deus! Então lembre-se, cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores de um grupo ou sociedade que ela possui. Isso aqui é uma definição bem diminuta, mas que consegue englobar e fazer essa compreensão do que é cultura. Tranquilo? Então, só para a gente finalizar aqui, ó, identidade cultural. Ao compreender a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades a elas relacionadas, torna-se evidente que não existe uma única cultura, mas sim um universo de possibilidades em que o ser humano é uma bússola para infinitas descobertas. Contudo, estereótipos e preconceitos ainda se mantêm de forma arraigada em diversas acepções, ou seja, nós ainda temos uma interpretação de que determinado tipo de prática, determinado tipo de hábito, determinado tipo de costume de um grupo, de uma comunidade, isso aqui não presta, funk é coisa de favelado. Não, isso é apenas uma acepção do que você subjuga ser melhor ou pior do que outros tipos de prática. O que é importante a gente entender é a concepção do todo como uma forma de manifestação de saber que representa fidedignamente quem o indivíduo se identifica como ser. A cultura não é um limitante e a cultura não é efetivamente aquilo que te define como identidade. Faz parte da sua construção identitária. Ela não serve para limitar o ser, como subjugando, como foram feitos os europeus ao chegar aqui inicialmente. É importante entender que a cultura é apenas uma manifestação de um grupo por meio de um ser, né, esse ser social, mas que ela por si só não pode subjugar e inferiorizar ninguém e nem impor a alguém alguma coisa. É simplesmente isso. Tranquilo? Aqui nós temos as nossas referências, mas se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe, porque no próximo bloco temos atividade para ampliar esses conhecimentos. Então nos vemos daqui a pouquinho. Até mais. Questão 1. O Brasil, com um pouco mais de 500 anos de história, é um país cuja identidade cultural foi construída a partir da interação entre povos indígenas, africanos e europeus. Essa mistura resultou em uma sociedade multicultural, mas também em conflitos e hierarquias que ainda hoje influenciam na maneira como enxergamos nossas raízes. Com base no texto e nos estudos sobre identidade cultural, assinale a alternativa que melhor explica a formação cultural brasileira. Então, aqui a gente vai buscar identificar nas questões, nas alternativas, aquilo que explica mais ou menos a nossa formação cultural. Vocês lembram? Vamos olhando cada alternativa e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Vamos lá. A cultura brasileira é homogênea, tendo sido definida exclusivamente pelos portugueses, deixa eu ver, colonizadores portugueses. Ela é homogênea? Homogênea seria nesse sentido de igual,
sabemos que ela é múltipla, é vasta. Então vamos avançar. Alternativa B, a identidade nacional é o resultado de uma síntese harmoniosa entre indígenas, africanos e europeus sem conflitos? Foi sem conflitos? Não houve subjugação? Sabemos que sim, houve uma exclusão, né, uma recusa a práticas culturais de outros povos, de outras identidades. Então, a gente já sabe que a alternativa D, B não é. Então, vamos eliminar a B, a gente já eliminou a A, vamos continuar. Alternativa C. O Brasil é um país multicultural, mas sofreu com um eurocentrismo que marginalizou as outras matrizes culturais. Olha, com base naquilo que a gente entendeu da subjugação europeia em relação a outros tipos de cultura, a gente provavelmente tem um gabarito. Eu vou marcar aqui C, mas vamos ver aqui as outras alternativas. Ó. A influência africana substituiu completamente as tradições indígenas? Não, não temos isso. A cultura brasileira é estática e não sofreu transformações ao longo dos séculos? A nossa transformação é constante, né? Então, como gabarito, temos a alternativa C. O texto destaca o multiculturalismo brasileiro e o eurocentrismo como fatores que marginalizam culturas europeias. Tranquilo? Vamos avançar para mais uma. Vamos lá. A cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes e valores compartilhados por um grupo. No Brasil, a valorização ou negação de certas tradições reflete processos históricos de poder como o que privilegiou padrões europeus, olha, já sabemos de que padrões a gente está falando, em detrimento de outras matrizes. Assinale o termo que completa corretamente a lacuna. Aí aqui a gente vai completar, mas a gente já sabe que está falando do contexto europeu, da subjugação europeia em relação aos outros às outras matrizes culturais. Então, como alternativa, temos sincretismo? Não. Eurocentrismo? Provavelmente sim. Globalização? Não. Nacionalismo? A gente não está abordando isso. E a regionalização? Não. Ficamos com o gabarito B, eurocentrismo. Eurocentrismo. Que Deus abençoe minha letra para ela caber nesse... Vamos lá. Gabarito, eurocentrismo, o termo eurocentrismo, ênfase na superioridade cultural europeia, da cultura europeia. Foi aquilo que a gente falou. A subjugação das outras matrizes em relação ao povo europeu. Tranquilo? Questão número 3. Foco na tela. Ser brasileiro é uma ideia em constante construção, influenciada por séculos de história. Apesar disso, estereótipos e preconceitos ainda limitam o reconhecimento da diversidade cultural como parte essencial da identidade nacional. Aí a pergunta é: verdadeiro ou falso? Mão na cabeça. 3, 2, 1. Foco na tela. É claro que ela é verdadeira. Há uma constante transformação social que é influenciada por trocas que, no entanto, são estereotipadas por preconceitos. A gente vê, analisa, ixi, aquilo ali, funk? Não, funk é de favela. Gente, melhore a sua concepção acerca da cultura e acerca da identidade que faz o povo brasileiro ser multicultural. Então, vamos para mais uma para finalizar. Identidade cultural, questão 4. A cultura é um fenômeno complexo que engloba tradições, valores e modos de vida de um grupo social. Ok. No Brasil, a diversidade cultural, marcada pela contribuição de povos indígenas, africanos e europeus, muitas vezes é alvo de hierarquizações equivocadas. Então, a gente está falando aqui da subjugação, certo? Refletir sobre o questionamento: existe uma cultura melhor que a outra? Implica reconhecer que todas as culturas possuem sua própria lógica e valor intrínseco, sem que uma seja superior à outra. É aquilo que a gente mencionou na aula, no segmento anterior. Não existe uma cultura melhor que a outra, apesar de haver essa subjugação, esse preceito de sou melhor, mas a gente já sabe que não. Vamos lá. Com base no conceito de cultura, apresentado no material e na reflexão proposta, assinale a alternativa que melhor representa uma visão adequada sobre diversidade cultural. Cultura, conhecimento,
de um grupo, tá? Um conhecimento social. Sociedade. Pronto, só para a gente relembrar aqui. Então, vamos focar. A visão adequada sobre a diversidade cultural, sabendo que é o conhecimento de um grupo, né, da sociedade. Então, vamos lá ver as alternativas. Alternativa A. O desenvolvimento tecnológico de uma sociedade é o parâmetro definitivo para avaliar se uma cultura é superior às demais. Desenvolvimento tecnológico superior às demais, precisa de tecnologia para entender que não existe uma cultura superior à outra? Vamos ignorar. Segue. Alternativa B. Cada cultura é um sistema dinâmico de significados e práticas, devendo ser compreendida em seu próprio contexto, sem hierarquização. Cada situação, cada dinâmica, cada grupo, cada saber compõe e não quer dizer que o meu saber é maior ou superior. É diferente do seu, a sua compreensão e dinâmica. Não existe uma hierarquia, porque não existe uma melhor que a outra. Então, provavelmente, já temos um gabarito. Vamos lá, continuando. Alternativa C. A miscigenação cultural no Brasil gerou uma identidade nacional frágil e inferior. Inferior significa que a gente ainda está colocando no sistema de hierarquia como se houvesse uma melhor que a outra. Ignora. Próximo. B. Apenas as manifestações culturais urbanas e globalizadas têm relevância? Isso aqui a gente está diminuindo em relação à regionalização. Também continua equivocadíssimo. E a alternativa é: a hierarquia entre culturas é inevitável, pois algumas possuem tradições mais antigas e, portanto, mais valiosas. Gente, a gente já está falando 1002 vezes. Não existe uma hierarquia. A gente tem essa impressão porque a gente tende a querer subjugar o outro, mas não é essa compreensão efetiva do que é ser uma identidade compreensiva de que você é múltiplo e vasto. Gabarito na tela, alternativa B, pois ela reflete o princípio do relativismo cultural, que reconhece cada cultura como um sistema válido em si mesmo, sem estabelecer hierarquia, e é isso mesmo. E eu tenho certeza que você gabaritou porque você é o Brasil. E você se compreender, compreender o outro e compreender as questões. Então, nos vemos numa próxima para uma próxima aula. Então, tchau, tchau.